Boa tarde, meu nome é Thiago Reis, sou fundador da Suno Research e começa hoje, nesse instante, mais um programa Fundamente-se, um programa dirigido para o investidor de valor com uma abordagem fundamentalista direcionada para aqueles que têm uma visão de longo prazo em seus investimentos. Hoje eu vou debater com vocês um assunto que é vigente. O que fazer quando todos os mercados estão em alta? Eu elenquei aqui alguns mercados que estão próximos da sua máxima, ou na máxima, como criptomoedas, imóveis em Vancouver, em São Francisco, em quase todas as capitais do mundo. Em quase todas as capitais do mundo, os imóveis estão na máxima, assim como as bolsas. A bolsa americana está na máxima, as bolsas europeias, em sua maioria, estão na máxima também. As bolsas dos mercados emergentes, incluindo a bolsa brasileira, também está na máxima. Isso também podemos incluir os fundos imobiliários, em que o IFIX, que é o principal índice, atingiu a máxima não apenas em termos nominais, mas como também em termos reais. Então, a prosperidade ela está em quase todos os mercados. Existe um índice da Bloomberg que soma o valor de mercado de todas as empresas do mundo. E esse índice mostra que todas estamos na máxima de todos os tempos. Nunca as empresas do mundo, quando somadas, valeram tanto quanto valem hoje, nesse momento. O que mostra que estamos numa época de otimismo. E a pergunta que é: existem motivos para tanto otimismo? E a minha resposta é simples, é um sim. Quando você analisa as principais economias do mundo, 48 das 50 maiores economias do mundo aceleraram no último trimestre. O crescimento econômico fazia tempo que não estava tão pujante entre as principais economias do mundo. E quando a gente analisa individualmente as principais economias, a gente vê alguns sinais bons. Então, a economia americana, que é a força motriz, você tem as empresas que nunca tiveram tanto lucro e nunca tiveram tanto dinheiro em caixa. As empresas americanas possuem mais de 2 trilhões de dólares em caixa. Elas nunca tiveram tanto dinheiro quanto tem hoje. O consumidor americano está muito pouco alavancado. Após a crise de 2008, ele passou os últimos 10 anos reduzindo dívida e acertando as suas contas. E o governo, que foi muito acionado na crise de 2008, com pacotes de estímulo e resgate às instituições financeiras, também tem reduzido o seu déficit. O déficit americano chegou a bater mais de 5%, quase 10% de déficit, e de lá para cá tem sido reduzido esse déficit. Hoje estamos na casa mais ou menos de 3%, que é um índice saudável. Então a economia americana, quando você analisa os três entes principais, as empresas, os indivíduos e o governo, eles faziam tempo que nunca estiveram tão saudáveis os três somados, né? Quando analisamos a economia da União Europeia, a gente chega em conclusões positivas também. A Alemanha nem precisamos falar, que mostra sinais consistentes de crescimento econômico, mas a periferia vamos dizer assim, a periferia, entre aspas, da Europa, que sempre foi, sempre não, mas nos últimos 10 anos foi um dos focos de problema, tem mostrado sinais de saúde. Então, a Irlanda está com uma economia crescendo, saudável. A Espanha, a mesma coisa, e Portugal também. Então, os chamados PIGs, né, que é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, quase todos estão passando por um processo de melhora econômica após algumas reformas que esses países, cada um, teve que fazer para voltar aos eixos, né? Então, a economia americana está bem, a economia da Europa se recupera. O ponto de interrogação é a China, que fez muito investimento nos últimos anos,
principalmente a partir de 2008, para sair da crise. O Estado foi um fomentador dos investimentos e muitos desses investimentos geraram uma capacidade ociosa. Se vocês procurarem no Google, provavelmente vocês vão ver cidades fantasmas na China. Isso aí é um ponto de interrogação. Se eu fosse me preocupar com algum problema econômico, eu me preocuparia com a China. Inclusive, o Brasil mostra sinais de recuperação. Lógico, nem todos os problemas foram solucionados, muito longe disso. Nós temos que fazer reformas estruturantes na área fiscal, na área trabalhista e nas frentes que originam os problemas fiscais, sobretudo a reforma da Previdência. Isso ainda não foi endereçado e vai ser um problema se a gente não resolver isso daí. Mas a gente já começa a ver alguns sinais positivos na economia, venda do varejo, desemprego e inflação. Tudo isso somado, a gente começa a ver números melhores do que apresentávamos há 1 ou 2 anos atrás. Então, o Brasil também justifica essa alta da Bolsa. Obviamente, é importante lembrar que, apesar da cotação estar na máxima, na hora que você ajusta o desempenho do índice, seja pelo dólar, seja pela inflação, seja pelo CDI, nós ainda estamos longe das máximas históricas lá de 2008. Então, esse otimismo ele ainda não chegou num patamar tão elevado quanto no passado. Outro motivo para esse otimismo são as taxas de juros baixos, que enfrentamos no mundo inteiro. As taxas de juros permanecem baixas nos Estados Unidos, na Europa, apesar dos Estados Unidos ter elevado, mas ainda de maneira bastante tímida e gradual. E também, principalmente no Brasil, a queda da taxa de juros, que há 1 ano atrás era 14%, e esse ano deve fechar entre 7% a 6%. Então, isso tudo faz com que as outras oportunidades de investimento que não a renda fixa se tornem interessantes também, sobretudo a Bolsa e os fundos imobiliários. E as questões de conflito, que sempre podem ser um estopim para uma realização no mercado, me parecem que são questões menores, né? Ou é uma disputa dos Estados Unidos com algum país como a Coreia do Norte, sempre um país menorzinho, e sempre uma coisa por Twitter, nunca chega às vias de fato, né? Então, esse tipo de coisa, a guerra do século XXI é realizada pelo Twitter, ela é muito menos danosa à economia do que poderia ser qualquer outro tipo de conflito que existia no passado. E as questões internas me parecem ser muito pequenas, né? Então, a questão da independência da Catalunha me parece que é uma questão muito específica daquela região e que não tem grandes, vamos dizer assim, grandes consequências para os mercados globais, né? A polícia a mando de Madrid dá um esculacho nos manifestantes, mas não é nada muito mais do que isso, né? Isso não traz muita volatilidade para os mercados globais. Então, existem motivos para o otimismo? Eu acredito que sim. Os ganhos de produtividade também têm sido cada vez mais importantes. A tecnologia vai penetrar em mercados que antes ela não penetrava. Isso vai trazer ganhos de produtividade, isso gera também crescimento econômico. Então, a prosperidade ela é consequência também da inovação e acho que hoje nunca vivemos em tempos tão prósperos para a inovação. Então, baseado nisso, na saúde das economias, na inovação e nos juros baixos, eu acho que se justifica os otimismos em todos os mercados. E a grande pergunta é o que fazer quando todos os mercados estão em alta. Eu soltei no grupo de Facebook da Suno uma frase que eu comparava o mercado acionário com o Everest. Conforme as cotações sobem um Everest, as opções vão se tornando cada vez mais escassas, assim como o oxigênio. Então, conforme as cotações sobem, a margem de segurança dos seus investimentos vai se tornando cada vez menor e também vai tendo cada vez menos oportunidades. Tem uma frase do Warren Buffett que ele cita
mais ou menos assim: seja medroso quando os outros estão gananciosos e tenha ganância quando os outros estão medrosos. E hoje me parece que o mercado tem mais gente gananciosa do que gente com medo. Então, este é o momento para a gente ter um pouco de cautela, né? Eu não digo isso, eu não quero dizer que tem um excesso de otimismo. Não, eu não acredito que tem bolha, apesar de eu acreditar que existem bolhas em alguns lugares localizados, né? Mas eu acho que, de maneira geral, o mercado brasileiro, que é com quem eu falo para vocês, quer investir, eu não acredito que está em bolha. E por que eu não acredito que está em bolha? Porque geralmente os processos de bolha levam a índices ou ações negociando a mais de 25 vezes lucro. Nós temos algumas ações negociadas nesse preço, às vezes até por resultados não recorrentes, mas eu não vejo isso de maneira generalizada no Brasil. Então, é difícil afirmar que o mercado brasileiro está em bolha. Ele simplesmente valorizou porque veio de uma base muito depreciada no final de 2015 e começo de 2016. Obviamente, hoje existem menos oportunidades. O que fazer? Quando eu penso no que fazer, eu tento encontrar momentos análogos na história dos investimentos. Este momento me lembra muito o cenário de 2012, o final de 2012, começo de 2013, em que nós víamos um mundo muito parecido com o atual. Os ativos estavam em máxima, próximos de sua máxima, e também já tínhamos sinais de juros baixos, tanto no Brasil quanto fora. Naquela época, os juros eles foram reduzidos no Brasil à força, né, abaixo do que deveriam ser levados de maneira natural. E o que deu certo naquela época? Basicamente, duas estratégias. Uma, que é o conceito de boca de jacaré, do Luiz Barsi, né, o mega investidor Luiz Barsi, ele criou um conceito que é a boca do jacaré. O jacaré, ele nada mais é do que um réptil e ele não consegue ser, vamos dizer assim, competitivo para fazer caça de passarinho, mas ele, na prática, se torna um excelente caçador, porque ele fica com a boca aberta e vem um passarinho comer ali no dente dele, ele vai lá e fecha e pega o passarinho. E é mais ou menos isso que eu sugiro para vocês. Vocês botem os seus recursos na renda fixa e coloquem ordens muito abaixo do mercado atual e se a cotação for lá, você vai lá e compra. Basicamente, essa estratégia é colocar o dinheiro na renda fixa, esperando oportunidades surgirem. As oportunidades elas podem surgir por várias frentes. Elas podem ser por uma crise política. Como vocês sabem, o Brasil passa por momentos desafiadores e a Operação Lava Jato na rua cria um potencial campo minado. Nada impede que a Lava Jato prenda algum político, isso cria uma instabilidade política adicional e isso inviabiliza reformas e as ações caem. Foi o que aconteceu no dia 18 de maio com a delação da JBS. Como a gente sabe, Operação Lava Jato na rua, essas coisas podem acontecer novamente, né? Então, na hora que você tem dinheiro na renda fixa, você pode recolher esse dinheiro e comprar quando essas oportunidades ocorrem. Oportunidades também podem vir por questões setoriais ou questões individuais de uma empresa específica. Então, quando você tem dinheiro na renda fixa, você se beneficia dessas oportunidades que se surgem esporadicamente. A oportunidade também pode vir por uma questão externa, uma crise externa que chacoalha o Brasil, como a gente sabe, né? A crise de 2008, o país que mais sofreu com a Bolsa, um dos países que mais sofreu com a Bolsa, na Bolsa, foi o Brasil. Sofreu mais do que o epicentro da crise, que foi os Estados Unidos. A Bolsa brasileira caiu em dólares mais do que a Bolsa americana, mesmo a crise sendo originada nos Estados Unidos. A nossa Bolsa ela é mais volátil do que as demais bolsas, principalmente a Bolsa americana, cerca de 3 vezes mais volátil. Então, aonde que eu botaria o dinheiro? Na renda fixa. Qual renda fixa? Uma renda fixa pós-fixada, com baixa taxa de administração e que tenha liquidez imediata. Por que pós-fixada? Porque a gente não quer que o dinheiro oscile com as oscilações do mercado. Geralmente, quando você compra renda fixa pré-fixada, se o mercado tiver um dia como teve o dia 18 de maio da delação do Joesley Batista, ela cai menos, mas cai junto com o mercado, né? Então, a gente quer evitar esse tipo de oscilação no nosso patrimônio da renda fixa.
Taxa de administração baixa, porque simplesmente quanto maior a taxa de administração, mais dinheiro você está deixando na mesa. E liquidez imediata, né? A gente quer poder recolher esse dinheiro para poder comprar ações caso as oportunidades surjam. Então essas são as 3 características. Existem vários fundos de renda fixa em quase todas as corretoras disponíveis que têm essa característica. Então essa seria uma alternativa. Alternativa A, botar dinheiro na renda fixa esperando um melhor momento para se investir. Alternativa B, que deu certo em 2012, é comprar os ativos de alta qualidade. E o que são os ativos de alta qualidade? São os ativos que geram caixa, consequentemente pagam altos dividendos, empresas que tenham um baixo endividamento, tenham uma baixa volatilidade da receita e dos lucros. E, por último, eu buscaria empresas que tenham uma precificação ok. Afinal, não existem barganhas, né? O sonho seria comprar uma empresa com todas essas características e um preço de graça, mas isso não existe hoje. As empresas no Brasil se valorizaram, as oportunidades ficaram mais escassas. Então a margem de segurança hoje está menor. Comprando empresas com essas características, e existem várias, sobretudo no setor elétrico e no setor de seguros, eu acho que vocês vão estar muito bem protegidos, porque essas empresas que nós selecionamos para os nossos clientes, por exemplo, elas têm todas essas características. Eu acho que quem investir nessas empresas, segurar por um longo tempo, ainda que tenha uma crise no meio do caminho, vão ter bons lucros ao longo do tempo. E qual a proporção entre a alternativa A, que é botar na renda fixa, e B, que é comprar os bons ativos geradores de renda? Eu consideraria 50-50 se você é um investidor que poupa todo mês. Então, se você poupa todo mês e quer comprar, quer investir, eu sugeriria que você botasse metade dos seus recursos na renda fixa, que é a alternativa A, e metade na alternativa B. Por que eu faço isso? Porque caso o mercado continue subindo, você pelo menos vai ter metade da sua carteira valorizando e a outra metade vai valorizar de acordo com o CDI. Agora, se a bolsa cair, provavelmente suas ações vão cair menos e você vai poder usar os recursos que estão na renda fixa para reduzir o seu preço médio ou, quem sabe, fazer até um novo negócio em outras oportunidades que surjam no caminho. Essa é a minha recomendação. Uma pergunta que me fazem: devo vender agora que chegou na máxima? Eu vou falar de maneira generalizada, assim, cada ação é um caso diferente do outro, mas de maneira generalizada eu não vejo que a bolsa está num processo de bolha. Eu ainda vejo que a bolsa está precificada de maneira adequada. Por conta disso, eu não recomendo vender. Se a sua ação hoje negocia 30 ou 40 vezes lucro, talvez você devesse considerar vender as suas ações. Mas se as suas ações estiverem aí abaixo de 25 vezes lucro para o ano que vem, eu acho que você não deveria vender. Então é isso, pessoal. Aqui se encerra mais um Fundamente-se. Gostaria de agradecer a sua presença do outro lado e até semana que vem. Semana que vem eu tenho uma novidade, nós vamos começar a trazer alguns convidados. Estará conosco o meu amigo Fanquin, que trabalha na Teorema, junto com o Guilherme Afonso Ferreira, e nós vamos ter um bate-papo muito interessante sobre investimentos de valor. Até a semana que vem, te vejo quarta-feira.